E aí, pessoas, tudo bem? Me chamo Gabriel, estou trazendo aqui mais uma resolução de questão. A questão dessa vez é a 137 da prova verde do Enem de 2025. Beleza? Essa questão aqui já é mais interessantezinha, beleza? Já coloca a gente para pensar um pouco mais. Então vamos lá. Uma fábrica de tijolos ecológicos com três funcionários, cada um trabalhando 6 horas diárias, produz 720 unidades por dia. Para atender ao crescimento da demanda por esse tipo de tijolos, essa fábrica passou a ter 5 funcionários, cada um trabalhando 9 horas por dia, aumentando assim sua capacidade de produção. Todos os funcionários produzem igual quantidade de tijolos a cada hora, independentemente de trabalharem 6 ou 9 horas diárias. O número de tijolos fabricados diariamente após o aumento da capacidade de produção é. O comando da questão, ele quer saber quantos tijolos, né, vão ser fabricados por dia, né? Lembrando isso aqui é diariamente, a gente pode interpretar como sendo por dia. Depois desse aumento na capacidade de produção. E qual vai ser o aumento da capacidade de produção? O aumento de funcionários, é óbvio, né? E o aumento de dias, né? Tá certo? Então vamos fazer essa regrinha de três. A gente tem que pensar um pouco mais, beleza? Então vamos colocar aqui as informações. Três funcionários produzem. A gente vai fazer dessa forma aqui, ó. Três funcionários trabalhando 6 horas diárias produzem 720 unidades de tijolos, beleza? A gente pode fazer o seguinte, por enquanto. Vamos desconsiderar essa grandeza das horas trabalhadas. A gente sabe que cada um desses funcionários trabalha 6 horas, beleza? A gente pode fazer dessa forma. Cada funcionário trabalhando 6 horas produzem no total, esses três funcionários, 720. Ou seja, a gente vai dividir esses 720, que é o total de produção, né? Total de tijolos que foi fabricado, e a gente vai dividir pela quantidade de funcionários, que é 3, beleza? Isso aqui dá 240, beleza? Não tem mistério. Então a gente conseguiu que relação aqui, a partir dessa continha que a gente fez? A gente conseguiu essa relação, que um funcionário, trabalhando 6 horas, produz 240 tijolos. Beleza? Deixa eu colocar aqui para ficar fácil de identificar. Um funcionário trabalhando 6 horas produz 240 tijolos. Não tem segredo, não tem mistério. Beleza? Essa foi a primeira relação que a gente acabou encontrando aqui. Então ele vai continuar, né? A questão continua que depois essa empresa ela passa a ter 5 funcionários. Ou seja, há um aumento aí de funcionários. E agora eles vão trabalhar 9 horas. Beleza? Eles vão trabalhar 9 horas. E vão produzir uma quantidade X de tijolos. E eu não sei que quantidade é essa. A gente pode fazer o seguinte: a gente pode transformar isso aqui também numa relação de um funcionário. Como assim? 5 funcionários trabalhando 9 horas produz uma quantidade X de tijolos. Beleza? A gente desconsiderou essa questão de horas, porque cada funcionário vai trabalhar 9 horas. Caso a gente quisesse usar tudo isso aqui, a gente precisaria multiplicar esse 9 por 5. Ah, por quê? Porque eu estou pegando a quantidade de horas e multiplicando pelo total de horas que esses 5, total de funcionários, na verdade, que trabalham, beleza? Então é 5 vezes 9, que seria aqui 45, mas a gente não vai fazer isso. A gente vai colocar essa relação aqui, ó. Deixa eu apagar isso aqui e colocar um funcionário. Dessa vez ele trabalha 9 horas e produz X tijolos. Ou seja, eu não vou descobrir qual é a capacidade total, mas, ainda no caso, mas eu vou conseguir realizar uma conta mais fácil, mais tranquila e vou conseguir a quantidade de tijolos que somente um funcionário consegue fazer trabalhando durante 9 horas. Beleza? Vai ser uma conta mais de boa. Ó, então a gente pode fazer o seguinte: tem um macetezinho de regra de três que eu aprendi com o professor Ferreto, né? Que normalmente ele coloca as unidades que dependem e o resultado final por último. Eita. Por exemplo, nesse caso, né? Tem o processo, que no caso são os funcionários, e as horas de trabalho, e o resultado, o fruto desse trabalho, são os tijolos, que é o meu resultado. Então é a grandeza que eu vou colocar por último. E vocês podem fazer isso que
Pelo menos assim, todos os casos que eu testei de regra de 3 composta, é, dava certo, beleza? Então nunca falhou essa regrinha comigo, tá certo? Então a gente faz mais ou menos assim, ó. Pega essa linha e coloca aqui, pega essa linha, sobe e coloca aqui. Vou mostrar para vocês como é que isso funciona. Eu vou multiplicar o que está em cima dessa linha com esse x de cá, ó. Isso aqui, beleza? Ou seja, vai ficar 1 vezes 6 vezes x, que é igual a 1 vezes 9 vezes 240. 1 vezes 9 vezes 240. A gente pode desconsiderar esse 1, né? Porque multiplicar por 1 não vai fazer diferença aqui nessa conta. Ops, a caneta saiu, deixa eu colocar ela de novo. Pronto. Então a gente vai resolver a continha. X é igual a 9 vezes 240 dividido por 6. Beleza? Eu passei esse 6 e joguei para lá dividindo. Beleza? A gente pode fazer simplificações para ajudar a gente nessa continha aqui, beleza? Eu vou dividir por 3 o 9 e o 6. Aqui vai ficar 2, aqui vai ficar 3. Esse 2 eu vou dividir com 240, aqui vai ficar 120. Ou seja, 3 vezes 120 é igual a 360, beleza? Nesse nosso novo cenário, cada funcionário, trabalhando 9 horas, vai produzir 360 tijolos. Mas eu só tenho a relação de um funcionário. E a questão quer saber qual a quantidade de tijolos fabricados diariamente após esse aumento. Não é 360. 360 é o que um funcionário produz. Mas eu não tenho um funcionário. Agora eu tenho quantos? 5 funcionários. Então eu vou pegar esses 360 e multiplicar isso aqui por 5. Só fazer essa continha. 5 vezes 10 é zero, né? 5 vezes 6 é 30, baixa o zero. 5 vezes 3 é 15, mais 3, 18. Beleza? A alternativa correta, letra D. Sem segredo, sem mistério, não tem dificuldade. É uma questãozinha muito tranquila de regra de 3, não tinha muito mistério. Talvez se você estivesse lendo ali na tensão, poderia ser que passasse despercebido algum detalhe. Mas enfim, é uma coisinha muito simples, uma questãozinha muito fácil, né? E que eu garanto que a maioria de vocês tenham acertado. Beleza? Então, até a próxima resolução.